Oi, gente. Então, agora eu vim trazer para vocês a correção das atividades eletrodinâmica, tá? Já é a quarta vez que eu vou gravar esse vídeo, sempre dá um probleminha. Espero que agora dê certo. Então, a primeira atividade que a gente tem aqui é o efeito Joule. O que é efeito Joule? Quando vocês estavam respondendo aquelas questões que a gente tinha lá, teóricas, né? Eu pedi para vocês em duas delas, das questões, comentar o que é esse efeito Joule. Se vocês lembram disso, o efeito Joule tem a ver com calor, né? Então, é a energia produzida através do calor, é uma corrente elétrica que aquece, vai circuitar, por quê? Por causa do efeito Joule. Então, é o processo pelo qual utilizamos materiais adequados que dificulta a dissipação do calor. Então, dificulta o calor. Não, é ao contrário, ela aquece, tá? A segunda opção diz que é uma teoria padrão para interações nucleares fortes. Também não tem muito a ver com interação nuclear, nem é em relação à energia nuclear, tá? É calor, energia nuclear vem também dessa parte, mas não é. É quando um condutor é aquecido ao ser percorrido por uma corrente elétrica. Tipo, a gente tem um fio de cobre que transmite, que conduz bem, né, a corrente elétrica, ele é aquecido. Isso ocorre a transformação da energia elétrica em energia térmica, tipo a jarra elétrica, né, que a gente esquece água, um ferro de passar roupa, essas coisas aí. Por isso que essa aqui é a correta. A 4. O que é um condutor elétrico? Um condutor elétrico, então é uma coisa que conduz a eletricidade. São fios ou cabos de cobre ou de alumínio, que são o melhor mesmo é o de ouro, né? Mas se já roubam os de cobre, imagina como é que ficaria os de ouro, tá? De cobre ou de alumínio capazes de transformar a energia elétrica em circuitos e tensões até 1000 watts. Essa transformar aqui não é bem isso, seria transportar, tá? Seria transportar aqui, mas é a mais correta em relação às outras, tá? É qualquer dispositivo que transforma energia elétrica em energia não elétrica, que não seja energia térmica. É a dificuldade que a corrente elétrica encontra ao passar por um condutor de eletricidade. Isso aqui é resistência, tá? Então, é exatamente a primeira alternativa, só que essa palavrinha aqui ficaria mais certa, a frase, né? Se fosse transportar, não transformar, porque não transforma, tá? A questão 5. A questão 5 aqui tá perguntando o que é o isolante térmico, tá? Isolante térmico, ele não deixa a perder calor, isola, tipo uma garrafa térmica, ela não perde o calor da água que tá ali, né? Então, o que é um isolante térmico? É quando acontece a passagem da corrente elétrica pelos seres vivos, aí não seria o isolante térmico, né? O corpo da gente conduz energia. São componentes que têm a finalidade de oferecer uma oposição à passagem da corrente elétrica em seu material. Tipo uma fita isolante. Para que a gente usa a fita isolante? A gente usa a fita isolante para não tomar choque naquela partezinha onde a gente emenda os fios ali, né? Os fios de cobre. Então, essa daqui é a alternativa certa. Aqui está dizendo que é o processo pelo qual utilizamos materiais adequados que dificulta a dissipação de calor de um corpo ou do meio ambiente. Aqui tá errado, gente. Tá errado, porque é essa daqui, porque eu tô falando de isolante térmico. Então, é essa alternativa aqui, materiais adequados que dificultam a dissipação do calor. Se fosse isolante elétrico, né, elétrico, seria essa daqui. Tá errada ali, eu já, viu, ó. Já errei de novo. Essa questão aqui eu gosto muito. Tá? Eu fiz ela, a primeira vez que eu fiz ela, até o ano passado eu estava resolvendo ela através do monte de conta. Só que se a gente perceber e comparar e souber comparar as áreas, como eu disse para vocês, esse vídeo eu já gravei umas 4 vezes, é a 4ª vez que eu tô gravando, por isso que já tá tudo riscado aí, tá? Fica mais fácil da gente interpretar, tá? Do que fazer um monte de cálculo. Senão eu tenho que calcular umas 5 áreas aqui para poder fazer isso. Então, selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo, na ordem que elas aparecem. As correntes elétricas em 2 fios condutores variam em função do tempo de acordo com o gráfico. Então, isso aqui é uma corrente elétrica, né? Ela tá subindo aqui, ó, no fio 1 e no fio 2. Aí pergunta aqui, ó, no intervalo de tempo entre 0 e 6 segundos, entre 0 e 6 segundos, é esse intervalo de tempo que eu tenho aqui, ó, tá? As quantidades de carga que atravessa a seção dos fios é maior para qual deles? Bom,
Então, quero saber qual deles tem maior carga, né? Nesse intervalinho de tempo aqui. A carga, a gente tem a corrente elétrica, que é a carga dividida pelo tempo. Como eu quero saber a carga, eu vou passar aqui multiplicando, então vai ser I vezes T. Quando eu tenho um gráfico, que eu tenho a corrente elétrica e o tempo, e eu quero saber a carga, eu só vou calcular as áreas desse gráfico aqui. Então, como eu quero saber de 0 a 6 segundos, eu tenho dois gráficos aqui, duas figuras geométricas. Embaixo dessa linha azul, que já está marcada mais forte, eu tenho um triângulo. Vocês enxergam esse triângulo aqui? Né? Tem um triângulozinho aqui, que é do fio 1. E se vocês enxergarem, não sei, vamos ver uma outra cor aqui, talvez essa daqui, ó. Aqui, ó, estão enxergando aqui? Isso aqui é um trapézio, ó, né? Se a gente virar assim, eu vou ter a base maior, a base menor, a altura e tudo mais. Então, eu tenho um trapézio deitadinho aqui. Nesse trapézio aqui, eu já consigo ver que o trapézio é maior que o triângulo, né? Não dá para dizer que é o dobro, mas é bem maior. Então, é maior no fio 2, porque o fio 2 é representado pelo trapézio aqui embaixo, tá? É maior a área, maior a carga. Agora, no intervalo de 6 a 1 segundo, agora eu vou analisar nesse intervalinho aqui. Nesse intervalinho, eu vou ter dois trapézios. Vamos, me acompanhem aqui para vocês verem. Eu tenho esse trapézio da linha de baixo, né, que eu tô pintando de rosinha aqui, esse trapézio na linha de baixo, que é do fio 2, e depois, juntando com aquele pedacinho do laranja lá, ó, tem todo esse daqui mais aquele pedacinho lá da partezinha laranja. Então, o fio 1 forma um trapézio maior nesse intervalo. Como o trapézio formado pelo fio 1 é maior, a carga do fio 1 é maior, por isso que é 2 e depois é maior para o fio 1. Aí, agora, ele quer saber no intervalo entre 0 e 1. Então, agora eu vou analisar toda a figura. Toda a figura. Embaixo dessa linha azul aqui, ó, eu tenho um triângulo. Esse triângulo aqui tem uma área, concordam comigo? E aqui tá a área do trapézio, ó, esse inhadinho aqui que eu tô fazendo aqui, a área do trapézio. Pois bem, se eu for analisar, esse pedaço aqui, ó, que é do meu trapézio, é maior que esse pedacinho aqui do meu triângulo, que são as que estão fora. Esse pedacinho do triângulo aqui, coloco aqui e ainda sobra um pedaço da área do trapézio. Então, fica óbvio que a área do trapézio é maior. Se a área do trapézio é maior, é a área do fio 2. Então, eu vou ter 2, 1 e 2, que vai dar a letra E. Tá? Por semelhança, se vocês quiserem fazer as contas, dá para fazer semelhança de triângulo, tá? Para achar esse pontinho aqui que é muito importante, porque vai ser a base menor desse aqui. Aí tu faz por semelhança de triângulo, acha isso aqui, depois faz proporção para achar as áreas dos triângulos e dos quadrados que estão aqui. Só que eu vou dizer para vocês, é continha, né? Porque cada um a gente enxerga de uma maneira, tá? Questão 7 agora. Nessa questão 7, está perguntando o que é uma resistência elétrica. Vocês têm que entender que resistência, vamos pensar no português, resistência, o que é resistência? Resistir, é não deixar acontecer aquilo ali. Tu vai, né, ser contra. Então, resistência elétrica é um equipamento que dificulta a passagem desses elétrons. Então, a gente vai ver assim que ela vai controlar. Tu passa, tu fica, tu passa, tu fica. Ela vai ficar, né, naquele joguinho ali, o que está acontecendo. A primeira alternativa diz que a resistência elétrica é uma teoria dos elétrons e dos fótons, responsáveis pelo estudo do comportamento das cargas elétricas. Então, não é teoria. A resistência, a gente sabe que arrebentou a resistência do chuveiro, a gente tinha que trocar, arrebentou a resistência de uma lâmpada, as que tinham lâmpada com resistência antigamente, né? A maioria desses equipamentos que aquecem tem resistência elétrica, tá? É a dificuldade que a corrente elétrica encontra quando passa num fio condutor, que é a certa, né? E a soma das potências úteis e dissipadas. Nem chegamos na parte da potência ainda, então não é isso. Já a eletrodinâmica, sim, é uma teoria, é uma parte da física que estuda, tanto que o nome do conteúdo todo que a gente está estudando agora no segundo trimestre é eletrodinâmica, tá? No primeiro trimestre a gente estudou eletricidade, a parte ali das cargas e tudo mais. Agora vem a eletrodinâmica e depois a gente vai estudar o eletromagnetismo no terceiro trimestre, tá? Então, a eletrodinâmica é uma parte da física responsável pelo estudo e comportamento das cargas elétricas em movimento, porque se não se movimentarem num fio condutor, não vai ter eletricidade. Não é uma ligação metálica e é uma quantidade de energia térmica que passa em um resistor. Não, porque eu quero saber justamente o que é o conteúdo todo aqui, né?
A questão 9 tá falando de uma bateria de um automóvel. Eu tenho uma bateria, essas baterias dos carros aí, que é a bateria do automóvel, e ela tá totalmente carregada. Se ela tá carregada, né, no total dela, ela tem uma quantidade de carga aqui, ó, tá? Tanto que tá em coulombs ali, é 1,3 vezes 10 na quinta coulombs de carga. E uma lâmpada que eu vou acender ligada nessa bateria, ela é uma lâmpada de 2 amperes. E ela fica ligada no regime normal de funcionamento. Determine aproximadamente quanto tempo essa lâmpada vai ficar ligada nessa bateria, porque a bateria vai ser gastando, né? Tipo a bateria do telefone. Eu vou utilizando e ela vai gastando. Então, eu preciso saber quanto tempo. Se eu tenho a carga e a corrente elétrica representada por I, e eu quero saber o tempo, eu vou trocar eles de lugar aqui, ó. A quantidade de tempo sobe e o I desce. Então, eu tenho 13 vezes 10 na 1,3, né, vezes 10 na quinta, dividido por 2. Isso daqui vai dar 6,5 vezes 10 na quinta. Aí, eu vou andar com esses zerinhos aqui. Isso daqui dá 650 segundos. Só que as minhas alternativas estão em horas. Então, eu tenho que passar esses segundos para horas. Eu sei que 1 hora tem 3.600 segundos. Então, eu vou dividir esses 650 mil por 3.600, que dá aproximadamente 18, tá, gente? Perto das alternativas aqui, faz a continha ali, isso aqui dá 18. Agora, essa daqui. Na questão 9, diz ali, submete-se 2 fios, um fio A e um fio B, feito de um mesmo material, tem a mesma tensão. Então, eu tenho o mesmo material, a mesma tensão, tudo bonitinho. A única coisa é que o fio A é o dobro do fio B, de comprimento. Então, o comprimento do fio A é o dobro do comprimento do fio B. E A também é a metade da seção transversal, ó. Então, a área da seção transversal, porque eu vou usar aquela fórmula que a gente tem, né? Que a resistência é calculada pela resistividade vezes o comprimento da minha resistência, que é umas ondinhas que a gente tem assim, tá? Dividido pela área da seção transversal desse fio, né? A grossura desse fio. Aqui diz, então, que a grossura, que se chama área da seção transversal, a grossura é a metade de B. Então, vou substituir. O A vai ser a resistividade, 2 vezes o comprimento do B e 1/2 da área da seção transversal do B. No outro, que é o B, ele vai ser todos os dados dele, porque o A está em função de B. Vai ser a resistividade, que é a mesma para os dois, o LB e a área de B. Então, vocês viram aqui, eu já cortei, ó, o comprimento com comprimento, a área com a área e a resistividade também. Sobrou 2 na parte de cima e 1/2 na parte de baixo, que isso aqui fica 4, tá? A resistência é 4. Só que eu quero saber a corrente elétrica. A corrente elétrica, ela é inversamente proporcional à minha resistência. Então, se a minha resistência é 4, a minha corrente é 1/4. Inversamente proporcional, tu inverte o número. Se tinha 4, vai ficar 1/4. Então, fecha ali a segunda alternativa, tá? Pessoal, eu tenho que dar um recadinho para vocês. Cuidem as instruções que eu vou passar na plataforma, tá? Vou deixar uns recadinhos para vocês. Na outra segunda, dia 24, acredito que é 24, a gente vai fazer uma provinha. Então, essa semana eu vou liberar vocês para estudar, corrigir essas atividades. Mais umas coisinhas que eu vou pedir ali, né? E estudem para a prova daí. O que vai cair na prova, Sueli? Vai cair essas atividades, tá? Atividade 1, atividade 2 e atividade 3, né? Tá? Aquelas leis de Home, aquelas coisas aradas, tudo lá, tá? Não sei se eu vou colocar igual, né? Porque pelo menos vocês têm que pesquisar as coisas, já que é uma colação danada nessas minhas provas. Já disse pra vocês, né? Olha, meus alunos nunca saíram tão bem na minha prova como estão saindo agora esse ano. Eu tô amando dar aula à distância, porque vocês estão entendendo muito mais do que antes, tá? Qualquer coisa me chamem, tá, gente? Eu tô à disposição de vocês sempre que vocês precisarem. Beijinho, então, pra vocês. Tchau!